objetivo. O bipolar também é um transtorno de personalidade, o Pedro, ou não? Ou é outro transtorno? É outro transtorno à parte mesmo. E o que é o bipolar, pra gente entender assim? Porque Então, às vezes se confunde com border ou não? Confunde muito, muito, muito. Principalmente quando entra num quadro que a gente chama de mania. Muitas pessoas elas olham pra mania, fala mania, acha assim que tem o famoso tique, né? De querer colocar as coisas no lugar certinho, né? Cheio de manias, né? Tem até aquela música lá. Cheia de mania. Canta aí pra gente, Peter, só pra gente. Cheia de mania, toda dengosa, menina bonita, É porque é um podcast, né? é gostosa. Tem essa liberdade poética Tem, pra fazer que essas tem, coisas. né? Não, mas eu fui vocalista de banda de rock também, entendeu? Meu Deus. Foi. Já toco guitarra, cara. Isso Toco é muito guitarra. aleatório. Eu sou muito aleatório, né? É muito aleatório. Não, tu falou uma parada, eu fiquei impressionado. Falei assim, que eu sou a pessoa mais aleatória que você conhece. É verdade. É que eu conheço muito mais gente, é que assim, eu conheço muito mais gente mais aleatória que eu, assim. E cada vez você ganha um posto mais alto nisso, sabe? Eu vou ficando mais aleatório, né? Tá no primeiro, segundo, terceiro lugar, tudo isso junto. Tu ficou surpreso com a minha tatuagem, né? Bizarro. Bizarro. Gente, não é nada que vocês estão pensando também, não. Tá? Não, é que eu tenho as costas fechadas, pessoal. Tem uma tela nas costas inteiras aqui, que não parece, mas eu tenho as costas todas fechadas de tatuagem. Eu fiz quando eu tinha uns 20 anos. Aí o Pedro, caraca, Pet, tu é muito maluco. Enfim. E falando aquela coisa aleatória da... eu tô quase completando o álbum do Plano Real, das minhas moedas lá. Eu coleciono moeda. Vê se isso não é aleatório, pessoal. Confiram essa peça aqui que tá na minha frente. Cara, eu sou colecionador de moeda, pô, coleciono. Não, mas eu te expliquei a história, que foi por causa do meu pai, entendeu? O lance da moeda por causa do meu pai. Porque o meu pai não coleciona, nunca colecionou moeda, ele sempre juntou moeda, sei lá por quê. Também é aleatório. Acho que deve ter alguma coisa genética dessa aleatoriedade do velho lá. E aí, cara, eu lembro que tava um dia lá, pô, a gente tava na casa da minha mãe lá, e aí minha mãe, tem as moedas aí do teu pai e tal. Eu peguei, cara, saco assim, deve ter uns 10 quilos de moeda antiga. Meu Deus. Muita moeda, muita moeda. E eu falei, cara, vou dar uma olhada nessas moedas aqui, de repente, será que esse troço vale alguma coisa? Aí eu peguei uma assim, e aí botei no Mercado Livre. Cara, uma moeda lá custava tipo R$70, sacou? Só que tinha 10 mil moedas. Falei, caraca, tô rico, mané. O velho deixou uma herança absurda aqui. Tô rico. Só que aí eu comecei a estudar a parada e eu falei assim, pô, não vou vender não, cara. Vou virar colecionador. Aí comecei a fazer, eu cataloguei todas as moedas, das moedas dele. Ele tem moeda de 1901. A primeira é de 1901 e vai até 1994, quando encerra o Plano Real. Quando começa o Plano Real. Caramba. Tem quase todas as moedas, cara. É surreal. E aí eu tenho um álbum lá com todas as moedas. Aí eu falei, agora eu comecei a fazer a minha coleção, que é do Plano Real. E aí tá faltando 3 moedas agora também. Maneiro. Quando você quiser, então, você passa lá no consultório. Tem... Eu acho que o Pedro já deve ter identificado assim, uns 5 transtornos aqui em mim diferentes. Não, ansiedade eu sou diagnosticado. A ansiedade já é básico. É básico. Não, mas eu fiz tratamento muito... Eu fiquei, assim, eu sempre fui meio assim, acelerado e tudo mais. Mas patologicamente de ter que tomar medicação foi depois do Flamengo. Que aí eu tinha as crises, né? Lá no Flamengo vieram as crises. Assim, acabava um jogo... Quando acabava um jogo, assim, cara, eu entrava no ônibus, pagava a luz, a gente começava a ir embora pra casa. Aí começava, eu falei, agora eu vou morrer. E era assim, eram umas 2 horas ali em sofrimento absurdo, sacou? Caramba. Era surreal. E coração acelerado, enfim, o ar não entra, o braço fica dormente. Cara, era surreal. Todos os sintomas mesmo, você tinha mesmo. Não, tinha, mas aí tomei 2 anos de medicação, e aí depois o médico... Mas é muito interessante porque o próprio ambiente que causa isso muitas vezes, né? Então, às vezes a gente mudando o hábito da pessoa ali, ou o ambiente dela, ou o lugar de trabalho dela, ela já melhora, né? Não, mas foi exatamente isso, eu tive que tomar medicação depois, né? Porque você não podia sair também do trabalho. Né? Porque depois que eu saí... Não, mas eu saí, eu pedi demissão. Pediu. Eu fiquei 6 meses, muita gente não entende porque que eu saí do Flamengo. Cara,
É muita loucura o futebol, bicho. É muita loucura. Tanto que eu fiquei 6 meses, nunca mais voltei pro futebol. Enfim, fiz vários amigos lá até hoje. Enfim, essa semana mesmo vai tratar um jogador, ex-jogador do Flamengo, vai tratar comigo essa semana. Então, até hoje, porra, tem as amizades de lá, pô, fiquei super amigo do Dr. Tanuri, enfim, trabalhei com o Dr. Tanuri depois. Então, foi um ganho muito grande, né, pra mim. E a experiência foi legal. Mas foi sinistro, cara. Foi sinistro. Foi bem Imagina, sinistro. assim, as pessoas às vezes elas falam brincando, eu tenho ansiedade, hahaha. Cara, ansiedade é uma parada séria. É claro que, assim, tem aquela ansiedade leve e tal, que nem precisa de um medicamento, que basta, assim, a pessoa organizar a vida dela que acabou. Mas a ansiedade, assim, de uma pessoa que tá em sofrimento num trabalho, imagina se você não pudesse sair, sabe? A coisa fica mais grave, porque você fica na tua cabeça, meu Deus, eu não tenho como sair daqui, eu tô preso nisso, e cada vez piorando, e daqui a pouco você tá enchendo de remédio, porque não melhora, porque você não saiu do estressor, né? É como se você estivesse ali malhando e tomando o anti-inflamatório pra melhorar a Exatamente. inflamação. Só que você não para de malhar. Então, cara, não vai melhorar, entende? É assim que fica. E aí a pessoa sofre cada vez mais. Então, que bom assim que você podia sair na hora, que bom que, né, deu certo pra você e você hoje tá muito bem, graças a Deus. Sim, não, sim. Só pra galera ter ideia, assim, muita gente na ansiedade, come, por exemplo, fica muito ansiosa e vai ter fuga comida. Como eu não ia pra comida, a parada vinha toda pro corpo. Então, assim, eu cheguei a ficar com a mão em carne viva de desidrose, né? Que dá tipo umas... Sei. Daquelas bolinhas, né? Aham. Mas assim, Pedro, assim, se pegar a pior imagem lá bota assim no Google, sei lá, desidrose. Aí pega a pior imagem. Cara, a minha mão ficou daquele jeito. Sacou? Ficou assim, ficou em carne viva. Eu tinha que ficar passando creme e tal. É um negócio absurdo, cara. Um negócio absurdo. Como somatiza também, né, os transtornos que são relacionados à psicologia, né? E a coisa se torna corporal às vezes. Essa coisa da desidose é surreal, cara. A mão suava pra caraca e dava... parece que você tá colocando a mão num formigueiro, assim. Eu tendo pacientes que têm uma dermatite nervosa, sabe? A pessoa ela fica cheia de lesão de pele por conta da ansiedade, da depressão. A coisa, assim, somatiza mesmo pro corpo, pra pele, pros órgãos. Então, assim, se não tratar, ela começa a ficar mal em outros lugares, né? E dermatite nervosa, né? A desidrose, tudo isso está relacionado a transtorno psicológico, né? E muitas vezes a pessoa, eu não quero tomar remédio para sempre, eu não quero ficar tomando remédio. Cara, se você não tratar, você tá piorando a sua vida. Sabe, é uma pessoa que tem pressão alta e não quer tomar remédio. A pessoa que tem diabetes e não quer tomar insulina. Cara, exatamente. Ela tá piorando a vida dela. E aliás, assim, quando a gente fala, né, de transtorno bipolar, que é o que a gente tava falando, né, a pessoa precisa tomar um remédio específico ali, geralmente, né, a pessoa toma ali o lítio, né, pro humor dela, pra ordenar ali o humor dela. E a pessoa que tem bipolaridade e não toma lítio, já tem estudos que o cérebro dela começa a inflamar. Ou seja, o transtorno ele gera inflamação neuronal. Os neurônios dela começam a ficar inflamados, né? E imagina uma inflamação crônica. Vamos trazer para a musculação. Uma pessoa que não para de malhar, fica o dia inteiro malhando todos os dias do mês do ano. O que acontece com o músculo dela? Necrosa. O músculo dela explode. Arrebenta, exatamente. Arrebenta, rasga. É a mesma coisa que acontece numa pessoa que não trata com medicamento. Inflama, e a pessoa chega a ter o que a gente até comentou no começo. Ela pode ter perda neuronal, perda da cognição, portanto chega numa demência precoce também. E a demência precoce, cara, tu não vai lembrar das coisas, tu vai ficar, né, doente mesmo. Só porque você não quer tomar uma medicação. Ô Pedro, quais são as características de uma pessoa bipolar, assim? Porque a gente provavelmente convive com várias e várias pessoas bipolares que não estão tratadas. A gente tem problema com essas pessoas e a gente não sabe que a pessoa tem esse problema. Exatamente. Como é que identifica essa pessoa? A gente tava falando disso, só que você começou a cantar uma música, né? Não, mas aí é porque eu tava explicando que a bipolaridade tem uma coisa chamada mania e hipomania.
A mania não é aquela coisa que a gente fala, eu tenho mania, né, de mexer no celular, eu tenho mania, né, de tomar café. Não, isso não é a mania que a gente fala no transtorno bipolar. O bipolar, ele é constituído por uma fase maníaca conciliado com uma fase de depressão. Uma fase ou, que é o tipo 2, né, hipomania com uma fase de depressão. Hipomania é tipo, tem os mesmos sintomas da mania, só que em menor quantidade, tá? Não fecha todos os critérios, mas tem. Mas vamos falar de mania que fica mais fácil. A mania, como o oposto da depressão, fica mais fácil de olhar assim. A pessoa com depressão é aquela pessoa com humor deprimido, fechada pra baixo, sem vontade de fazer as coisas, sem sentido nenhum da vida, né? Desgastada ali. A mania é tipo, vendo a depressão como um transtorno de uma tristeza patológica, que a tristeza é normal, todo mundo tem, mas a patológica, que é fora do normal, a mania é a felicidade patológica. Não chega a ser uma felicidade por quê? Porque tem uma alteração muito grande ali da pessoa que ela chega a ser incontrolável. Ela se acha a melhor pessoa do mundo, né? E o que isso tem de errado? Ora, se ela se acha a melhor pessoa do mundo, por que ela vai no médico se ela é melhor do que o médico? Por que ela vai no nutricionista? Ela que vai ensinar pro nutricionista, ela que vai te ensinar, pô. Ela sabe mais que você. Entende? É isso que ela sente. Por que ela precisa de tratamento? Por que ela precisa juntar dinheiro? Ela merece comprar isso aqui. Ela merece ter um vestido desse. Mesmo que esteja devendo o banco. Mesmo que falte comida em casa. Ela merece, porque, né? Eu sou a melhor pessoa do mundo. É esse o sentimento da pessoa de mania. Não é um sentimento, é uma certeza. Entende? Não acha, não. Ela tem certeza. Ela tem certeza. O problema é que acaba com a vida dela e das pessoas em volta, né? Ela vai jogando fora tudo assim que ela construiu ao longo dos tempos. Ela sai do trabalho porque ela não merece ser tratada daquele jeito. Ela gasta tudo que tem porque ela merece comprar essas coisas. Ela, né, não vai se tratar porque ela não precisa, ela é a melhor pessoa do mundo. Então, todas as pessoas em volta dela sofrem muito por conta disso. Né? Por que ela precisa de marido? Ela pode pegar qualquer homem, entende? Então ela larga a família por causa disso. Ela abandona os filhos por causa disso. Ela não precisa cuidar, ela precisa do tempo dela, ela merece mais do que os filhos. E aí começa a gerar tanto desgaste social mesmo, que a coisa começa a ficar assim, inconcebível. A pessoa não consegue ter uma convivência saudável com ninguém. Sabe? E quem tá em volta sofre muito, muito, muito. Muito mais. Porque Ô Pedro, e esses ciclos, eles têm tempo ou não? tem. Não tem tempo específico. Não é uma média, assim, mais ou menos. Mas aí, esse é o ponto. A pessoa, ela cai depois disso. Aí fica 2, 3 meses. Em fase depressiva máxima. Depressão grave. Por que eu fiz isso? Por que eu fui ser assim? Quem eu sou? Pra que eu tô aqui? Pra que eu existo? Qual o sentido disso? Entende? Ela não consegue perceber que aquilo foi um estado. Que aquilo não é ela mesma. Entende? Que aquilo foi uma coisa que gerou e não foi ela que escolheu, propriamente dito. E aí ela precisa do tratamento. Nessa fase que as pessoas buscam. E esse é um grande perigo que os profissionais têm que estar de olho. Por quê? Porque se a gente não sondar o passado dela, procurando uma fase maníaca, se realmente existiu, a gente acaba tratando como depressão. Só que quando você trata um maníaco com depressão, maníaco, né, um bipolar, só que tratando como depressão só, a pessoa entra de novo num quadro maníaco. A pessoa tem um rebote ali, uma virada maníaca. Porque o antidepressivo gera isso. A gente precisa de estabilizador do humor para essa pessoa. Que aí, no caso, é o lítio. É o lítio. Entende? Então, a pessoa que entrou em fase maníaca, veio a depressão, aí depois, às vezes, tem um período latente, né, de normalidade, busca ajuda e é tratada como depressão, simplesmente depressão, ela tem muito risco de virada maníaca. E aí volta tudo.
E aí destrói mais e mais a família, mais e mais ela mesma. E ela entra depois numa depressão mais profunda por conta de um tratamento errado. Mas isso é mais comum do que a gente pensa, né? Muito comum. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.